Fala galera do sétimo ano, professor Vicente está aqui para gravar mais um vídeo para vocês hoje, para ajudar vocês na resolução das tarefas da semana do dia 17 até o dia 21 de agosto próximos. O nosso assunto aqui está sendo trabalhado lá no Centro de Mídias do Estado de São Paulo, né? Então, se vocês querem saber como é que estão sendo feitas as aulas, como está sendo trabalhado o conteúdo, né? Saber um pouquinho mais sobre o assunto que nós vamos trabalhar aqui, vocês têm de assistir às aulas lá no Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Pelo aplicativo, sem gastar nada do celular de vocês, vocês podem acessar e assistir às aulas nos dias marcados. Todos os dias nós colocamos a programação para vocês nos grupos de WhatsApp da escola. Se você não viu, se você perdeu por algum motivo, não tem problema. É só você ir no YouTube e colocar lá Centro de Mídias do Estado de São Paulo, CMSP, né? E aí você coloca lá a disciplina que você quer ver e o dia que você quer ver. E aí você vai achar a aula com o conteúdo completo. Não vai ter nenhum problema de você assistir a aula lá. Você assiste a aula, você acompanha o assunto que está sendo trabalhado lá e aí você vai conseguir resolver as atividades que nós estamos enviando para vocês numa boa. O professor Vicente também está aqui para auxiliar vocês no que for preciso. É só chamar pelo WhatsApp. Eu vou tentar agora falar um pouquinho sobre a nossa atividade dessa semana, explicar para vocês como deve ser feita. É só vocês assistirem a aula do CMSP que vocês vão saber tudo a respeito. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, é só me chamar, ok? Se você ainda não assistiu, assista para você participar. Se você ainda não enviou as suas atividades, envie para você poder ser avaliado e ter a sua presença garantida, ok? Então vamos à nossa atividade? A nossa atividade de hoje, ela vai falar sobre 4 tipos de civilizações, né? Nós já falamos sobre isso em outras atividades e já falamos sobre isso no Centro de Mídias para vocês. Nós vamos falar sobre os povos que habitavam a América na época do descobrimento dela. Então nós temos aí 4 tipos de povos diferentes. É a América Latina, né? Que é a América do México para baixo. A América do Norte, onde ficam os Estados Unidos e o Canadá, são outros povos, mas nós vamos falar nesse momento do México para baixo. Então nós vamos falar dos povos astecas, dos povos incas e dos povos maias. E também nós vamos falar dos nossos índios, né? Os nossos índios, que são os povos que estavam aqui no Brasil quando da chegada do Pedro Álvares Cabral, que foi o descobridor do Brasil, né? A gente viu que essa questão aí que não foi um descobrimento mesmo, ele não é que ele não sabia que essa terra existia, ele sabia, ele veio aqui para tomar posse, mas ficou conhecido na história como descobrimento. No caso, por exemplo, da América, que é o continente onde fica o Brasil, né? Que foi descoberta por Cristóvão Colombo, aí foi uma descoberta. A gente já viu isso, já falei sobre isso para vocês. O Colombo queria achar um caminho para as Índias viajando pelo mundo. Ele acreditava que o mundo era redondo, então ele acreditava que se ele viajasse pelo oeste, ele chegaria no leste. Ele estava certo, só que no meio do caminho ele trombou com uma terra. Ele achou que aquela terra fosse as Índias, deu o nome de índios aos seus habitantes, mas não eram as Índias, era um território novo, um novo mundo, que mais tarde ficou conhecido como América. Graças ao Américo Vespucci, que descobriu que aquela terra que Colombo tinha achado não era só uma ilha, era um continente. Aí ele conseguiu navegar um pouco mais ao sul e descobriu que era uma grande quantidade de terra, então foi um continente. Em homenagem ao Américo, a América foi batizada de América, certo? Então nós vamos falar sobre os povos dessa América. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram, eles trombaram, né, com os índios. Os índios, né, a região que hoje é ocupada pelo Brasil, era habitada por cerca de 4 milhões de índios, quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou. A maioria era constituída por coletores e caçadores. Diferente lá da América, que nós já vimos isso várias vezes, né? Os nossos índios, eles não dominavam os metais, eles não tinham cidades, eles não tinham, assim, uma civilização um pouco mais avançada. A civilização deles era um pouco mais primitiva, eles usavam coisas mais simples, enquanto que astecas, incas e maias já dominavam cidades, já tinham política, já utilizavam ouro, já sabiam grandes
técnicas de guerra, né? E elas são bem diferentes. Então vocês vão fazer a leitura desses 4 povos. É só um breve relato, é um resumo bem importante das informações que você tem que saber. E ao terminar, né, de ler aí esse mapa, que é um mapa mental, né, um mapa que a gente vai ter que guardar na memória, porque é o básico que a gente tem que saber a respeito deles, vocês vão preencher essa tabela que eu fiz aí para vocês. Então, tem os 4 povos aqui. O que eu quero que vocês façam? Que vocês leiam esse textinho curto e tirem algumas informações e distribuam cada um no seu lugar aqui na tabela. Depois de feito isso, eu quero que vocês façam uma frase para cada um desses povos. Uma frase para os índios, uma frase para os astecas, uma frase para os incas e uma frase para os maias. E aí vocês vão colocar aqui embaixo. Pode fazer isso tudo no caderno, não precisa imprimir a folha. Vocês vão mandar isso para mim até o dia 25 de agosto, que é na outra semana. E se vocês precisarem de alguma coisa para consultar, eu deixei alguns links aqui. É só vocês clicarem neles que eles vão levar vocês a mais informações sobre o assunto. Eu espero que todos vocês façam as atividades dentro do prazo, enviem para nós, para que a gente possa avaliar vocês e registrar a presença. Não esqueça de assistir às aulas no CMSP. Se perdeu a aula, assiste no YouTube, assiste no Facebook, né? Não tem problema. Desde que vocês participem, é o importante. Então, protejam-se usando máscara, lavem bem as mãos, fiquem em casa e cuidem-se. Até a próxima. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um abraço.